Capítulo 6. Do outro lado. Em questão de instantes, Homero chegou a pensar que tinha imaginado tudo, os contornos imprecisos da barricada ao final do túnel, a voz familiar distorcida pelo megafone. Quando a luz desapareceu, os sons também se extinguiram, e o velho sentiu-se como um condenado à morte com um saco na cabeça, a caminho da execução. Na escuridão absoluta e no súbito silêncio, parecia que o mundo inteiro havia se desvanecido. Homero tocou o próprio rosto para se convencer de que ele mesmo não havia se dissolvido naquela negrura cósmica. Mas, em seguida, colocou ordem nos pensamentos, acendeu a lanterna e direcionou o feixe de luz para a frente, para o lugar onde, instantes antes, havia ocorrido o confronto invisível. O túnel terminava de repente, a uns 30 metros de onde o velho se abrigara enquanto os outros lutavam. Uma porta de aço, como a lâmina de uma guilhotina, o havia dividido em duas metades. Sim, ele não tinha ouvido errado, alguém havia acionado o fechamento da porta hermética. Homero sabia da existência daquela porta, mas até então não acreditava que ainda funcionasse. Pelo visto, estava em perfeito estado. Seus olhos, prejudicados pelas muitas horas de leitura, demoraram a perceber a figura humana encostada na chapa de aço. O velho apontou o rifle e deu um passo para trás. A princípio, pensou que um dos homens do outro lado havia ficado preso deste lado quando a porta se fechou. Mas, então, ele viu claramente Vera Hunter. O brigadeiro não se movia. A pele de Homero ficou coberta de suor. O velho, hesitante, aproximou-se de Hunter. Pensava que encontraria um rastro de sangue sobre o metal enferrujado, e mais não. Mesmo que tivessem crivado o brigadeiro com uma metralhadora em um túnel vazio, ele estava completamente ileso. Hunter pressionava o ouvido ferido contra o metal, escutando sons que, sem dúvida, apenas ele conseguia ouvir. O que aconteceu? Perguntou Homero timidamente, enquanto se aproximava. O brigadeiro não lhe deu atenção. Murmurava algo, mas apenas para si mesmo. Parecia repetir palavras que alguém dizia do outro lado da porta. Passaram-se alguns minutos antes que ele se afastasse dela e se virasse para Homero. Vamos voltar. O que aconteceu? Eram bandidos. Precisamos de reforços. Bandidos? Perguntou o velho, confuso. Achei que aquela voz fosse. A Tulskaia caiu em mãos inimigas. Vamos ter que retomá-la à força. Precisaremos de soldados de reforço com lança-chamas. Mas por quê? Homero estava atônito. Por segurança. Vamos voltar. Hunter deu meia volta e começou a marchar. Antes de correr atrás dele, Homero observou a porta atentamente, até mesmo encostando o ouvido no metal frio, na esperança de ouvir algum fragmento de conversa. Mas não ouviu nada além do silêncio. De repente, Homero percebeu que não acreditava no que o brigadeiro tinha dito. De qualquer forma, o suposto inimigo que havia tomado a estação agia de uma maneira totalmente incompreensível. Por que haviam fechado a porta hermética? Para se proteger de dois homens. Que tipo de bandidos seriam aqueles que se engajavam em negociações com dois homens armados, em vez de matá-los antes que se aproximassem demais? E, finalmente, o que significava a sinistra palavra o castigo ou que os misteriosos sentinelas haviam usado? O pai de Sasha sempre dizia que não existia nada tão valioso quanto a vida humana. No caso dele, não eram palavras vazias, nem uma banalidade. Houve um tempo em que ele pensava de maneira totalmente diferente. Não por acaso, ele havia se tornado o chefe de estação mais jovem de sua linha. Aos 20 anos, não se costuma dedicar muito tempo a refletir sobre matar e morrer. A vida inteira parece um jogo que, no pior dos casos, pode ser reiniciado. Não era coincidência que os exércitos de todo o mundo recrutassem jovens que, em alguns casos, nem sequer haviam chegado à universidade. E uma única pessoa decidia sobre esses rapazes que jogavam a guerra como se fosse um jogo. Uma única pessoa para quem os milhares que lutavam e morriam eram apenas setas azuis e vermelhas sobre um mapa. Uma pessoa que sacrificava companhias e regimentos sem se deter para pensar em pernas amputadas, intestinos à mostra e crânios estourados. Em outros tempos, o pai de Sasha desprezava tanto o inimigo quanto a si mesmo. Ele aceitava com leveza impressionante missões que colocavam sua própria vida em risco. Não era impulsivo, ao contrário, agia sempre de forma meticulosa e planejada. Inteligente, determinado e indiferente à morte, ele não percebia a realidade dela, não pensava nas consequências de seus atos e não sentia remorso. Não, ele nunca havia atirado em mulheres e crianças, mas executará desertores com suas próprias mãos e sempre era o primeiro a avançar contra as posições de tiro do inimigo. A dor quase não lhe importava. Em geral, nada realmente o afetava. Até que conheceu a mãe de Sasha. Para ele, que estava acostumado à vitória, ela o fascinou com sua indiferença. Sua única fraqueza, o que o havia levado a enfrentar metralhadoras, era seu orgulho. E esse orgulho levou a um novo e desesperado ataque, que, inesperadamente, se transformou em um longo cerco.
Por muito tempo, ele não precisou fazer esforço em seus casos amorosos, as mulheres sempre se rendiam facilmente a ele. Corrompido por tanta facilidade, satisfazia seus desejos com novas conquistas, sem se apaixonar. Perdendo o interesse pela mulher conquistada logo após a primeira noite, sua reputação e caráter impetuoso cegavam as garotas, que raramente empregavam a velha estratégia de fazê-lo esperar. Mas a mãe de Sasha, inicialmente, não demonstrou nenhum interesse por ele. Não se impressionou nem com suas medalhas, nem com seu posto, nem com suas conquistas no campo de batalha e muito menos no campo do amor. Quando via, não reagia de forma alguma, limitando-se a balançar a cabeça como única resposta às suas investidas. O militar decidiu conquistar a jovem como se fosse uma missão. Um desafio mais sério do que a captura das estações inimigas. No começo, seu único objetivo era ter mais uma marca na coronha de seu rifle. Mas, rapidamente, percebeu a verdade: quanto mais difícil a jovem se mostrava, mais importante ela se tornava para ele. Ela se comportava de uma maneira que fazia uma simples hora ao seu lado parecer uma vitória. E, quando cedia, parecia que fazia isso apenas para torturá-lo. Ela questionava seus méritos, zombava de seus princípios, criticava sua dureza de coração e fazia suas certezas vacilarem. Chegou ao ponto de fazê-lo duvidar de suas forças e de seus objetivos. Ele suportava tudo com paciência. Na verdade, ele gostava. Ao lado da jovem, começou a refletir. A hesitar. E, finalmente, a sentir. Sentiu impotência, porque não sabia como se aproximar dela. Sentiu tristeza, pelos minutos que não podia passar com ela. E, finalmente, sentiu medo de perdê-la, antes mesmo de tê-la conquistado. Sentiu amor. E, por isso, a jovem o recompensou com um anel de prata. Ela só cedeu quando ele se tornou incapaz de viver sem ela. Um ano depois, Sasha nasceu. Ele não podia abandoná-las, e, por isso mesmo, já não podia morrer. Um homem que, aos 25 anos, comandava o exército mais poderoso da única porção de terra que conhecia, não se livrava facilmente da ideia de que o planeta pararia de girar se ele assim ordenasse. Mas, na realidade, não era preciso muito poder para matar. Ressuscitar os mortos, no entanto, estava além do alcance de qualquer um. Ele precisou aprender isso por experiência própria. A tuberculose levou sua esposa, e ele não pôde fazer nada para salvá-la. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro dele. Naquela época, Sasha tinha apenas 4 anos. Mas a menina se lembrava bem da mãe. Também conservava uma memória precisa do vazio aterrorizante que se fez no túnel após a morte dela. A proximidade da morte invadiu o pequeno mundo de Sasha como um abismo sem fundo, e ela o contemplava com frequência. Os limites desse abismo demoraram muito tempo para se fechar. Demorou 2 ou 3 anos para que Sasha parasse de chamar pela mãe nos sonhos. Seu pai, no entanto, nunca deixaria de fazê-lo. Será que Homero não estava seguindo o caminho certo? Se o herói de sua epopeia não queria aparecer, por que não começar com sua futura amada? E se a jovem, com sua beleza e juventude, conseguisse fazer o herói emergir? Se Homero começasse a delinear, com cautela, o perfil da moça e talvez seu herói surgisse do nada? Para que seu amor fosse perfeito, as duas figuras precisavam se complementar de maneira ideal. Assim, o herói do poema de Homero se apresentaria como um personagem completo e acabado. Os pensamentos e as complexidades de ambos se encaixariam como 2 fragmentos de vitrais quebrados da Novoslobodzkaya. Porque, em outros tempos, haviam formado uma única entidade e estavam destinados a se unir novamente. Homero não viu problema algum em roubar dos velhos clássicos um enredo tão bem-sucedido. Mas era mais fácil falar do que fazer. Homero não se sentia capaz de dar forma a uma moça com tinta e papel. Também não tinha certeza se conseguiria descrever sentimentos de forma convincente. O afeto e a ternura o ligavam a Helena, mas eles haviam se conhecido quando já eram velhos demais para amar sem reservas. Naquela idade, não lhes restavam paixões para acalmar. Haviam decidido compartilhar suas vidas para deixar para trás as sombras do passado e amenizar a solidão que os envolvia. O único e verdadeiro amor de Nikolai Ivanovich havia ficado lá no passado. Mas a riqueza de suas facetas havia desbotado com o tempo, a ponto de não servir como modelo para seu romance. E, por outro lado, sua relação com a esposa não tinha nada de heroica. No mesmo dia em que a tempestade atômica se abateu sobre Moscou, haviam-lhe oferecido o posto de Serol, um maquinista de trem prestes a se aposentar. Isso dobraria seu salário. Deram-lhe alguns dias de folga antes de começar no novo trabalho. Ele ligou para sua esposa. Ela disse que faria uma charlotka para comemorar, e depois sairia para comprar vinho espumante e passear com as crianças. Mas, antes de tirar essas férias, ele tinha que cumprir um último turno de trabalho. Nikolai Ivanovich entrou na cabine de condução do trem, convencido de que, no futuro, seria seu capitão, um capitão felizmente casado, à entrada de um túnel que o levaria a um futuro brilhante e magnífico. Meia hora depois, havia envelhecido 20 anos.
O Nikolai que chegou à estação final era um homem destroçado, pobre, solitário. Talvez por isso, sempre que encontrava um dos trens que, como por milagre, haviam sido preservados, sentia um estranho desejo de sentar-se na cabine do maquinista, reservada para ele. Passar os dedos pelo painel de controle, como se fosse um gesto cotidiano. Contemplar as juntas do túnel do outro lado do vidro. Imaginar que o trem ainda podia partir. Para voltar ao passado. Parecia que o brigadeiro criava ao seu redor uma espécie de campo de força que afastava os perigos. E parecia que ele mesmo sabia disso. Não levaram nem uma hora para chegar a Nagornaia. Desta vez, a linha não lhes impôs nenhum obstáculo. Homero sempre havia notado que tanto os exploradores e comerciantes da Sevastopolskaya quanto quaisquer outros humanos comuns eram reconhecidos pela rede do metrô como organismos invasores assim que entravam nos túneis. Como micróbios que se introduziam em seu fluxo sanguíneo. Mal deixavam sua estação, o ar se inflamava ao redor, a realidade se rachava, e, de repente, surgiam do nada as criaturas mais incríveis que o metrô podia enviar contra os homens. Hunter, por outro lado, não era um corpo estranho naqueles trechos escuros. Não parecia incomodar o Leviatã cujo sistema sanguíneo atravessava. Às vezes, ele apagava a lanterna para se transformar em um grumo de trevas, como as que inundavam o túnel. Então parecia que correntes invisíveis o dominavam, e ele avançava a toda velocidade. Mesmo que Homero usasse todas as suas forças para acompanhá-lo, não conseguia alcançá-lo, tendo que chamá-lo para que o outro percebesse e o esperasse. Voltaram a passar pela Nagornaia sem encontrar problema algum. A névoa havia desaparecido, e a estação dormia. Podia-se enxergar de um extremo ao outro. Onde estaria escondido o fantasmagórico gigante? Era um absoluto enigma. Era uma típica estação abandonada. O teto estava úmido e tinha depósitos de sal. Uma camada de poeira cobria a plataforma. Aqui e ali, havia obscenidades escritas nas paredes fuliginosas. Era necessário um segundo olhar para distinguir os estranhos traços no chão, pareciam um rastro de uma dança selvagem, e as manchas secas de cor marrom nas colunas e no estuque, um estuque quebrado e descascado, como se alguém tivesse se esfregado contra ele. Mas a Nagornaia apareceu apenas por alguns instantes na luz mortiça de suas lanternas, e logo ficou para trás. Prosseguiram em grande velocidade. Enquanto Homero seguisse os passos do brigadeiro, parecia que a mágica esfera protetora também o envolvia. O velho se surpreendia consigo mesmo de onde tirava forças para caminhar tão rápido. Mas não tinha fôlego para falar, e Hunter também não lhe responderia. Pela segunda vez naquele longo dia, Homero se perguntou como podia confiar no taciturno e implacável brigadeiro, que, vez após vez, parecia esquecê-lo. O insuportável fedor da Nakimoski Prospect estava cada vez mais perto. Homero teria preferido deixar aquele lugar para trás o mais rápido possível, mas o brigadeiro diminuiu a marcha. Apesar da máscara de gás, o velho mal conseguia suportar o cheiro. Mas Hunter começou a farejar, como se fosse capaz de distinguir matizes na opressiva e sufocante podridão. Mais uma vez, os necrófagos se afastaram respeitosamente ao vê-los. Largaram seus ossos meio roídos e cuspiram migalhas de carne no chão. Hunter subiu um montículo formado no centro da estação, se afundando até os tornozelos nos restos de cadáveres, se lançou um longo olhar ao redor. Indubitavelmente, não encontrou o que procurava, fez um gesto de insatisfação e seguiu em frente. Homero, por sua vez, fez uma descoberta. Escorregou, caiu no chão e assustou um jovem necrófago que, naquele momento, rasgava um colete à prova de balas encharcado. Homero percebeu que um casco da Sevastopolskaya havia rolado para o lado. Os visores da máscara se embaçaram. O corpo se cobriu de um suor frio. Enquanto fazia desesperados esforços para não vomitar, rastejou até os ossos e procurou entre eles algo que lhe permitisse descobrir de quem se tratava. Mas só encontrou um pequeno bloco de notas, repleto de manchas de cor vermelho escuro. Começou pela última página, onde estava anotado de não lançar um ataque sob nenhuma circunstância. Seu pai lhe ensinara desde pequena a não chorar. Mas não restava mais nada que pudesse opor ao destino. As lágrimas surgiram em seu rosto como por vontade própria, e um gemido fraco e dolorido brotou de seu peito. Compreendeu imediatamente o que acontecerá, mas durante várias horas teve que se esforçar para aceitar. Será que ele a teria chamado para pedir ajuda? Haveria querido dizer-lhe algo importante antes de morrer? A jovem não sabia quando tinha adormecido, e também não tinha certeza de ter acordado. Talvez existisse um mundo onde seu pai ainda vivesse. Em que ela não o tivesse matado, adormecendo-o, com sua fraqueza, com seu egoísmo. Sasha segurou a mão fria, mas ainda macia, de seu pai, como para lhe dar calor e falou, tanto para ele quanto para si mesma. Você encontrará um carro. Subiremos à superfície, entraremos no carro e iremos embora. Você vai rir como naquele dia em que me trouxe o reprodutor com os CDs de música. Seu pai havia morrido sentado, encostado contra uma coluna, com o queixo apoiado no peito. Um observador casual poderia pensar que ele dormia.
Mas então o tronco foi escorregando até o chão, sobre o poço de sangue, como se tivesse se cansado de fingir estar vivo, como se não quisesse mais enganar Sasha. As rugas que sempre marcaram seu rosto quase desapareceram por completo. A jovem soltou sua mão, deitou e cobriu-o da cabeça aos pés com um cobertor cheio de rasgos. Não podia dar-lhe outro tipo de sepultura. Claro, poderia tê-lo deixado na superfície, para que contemplasse o céu, se algum dia o céu se limpasse. Mas as criaturas que perambulavam por ali teriam devorado seu cadáver antes que esse dia chegasse. Na estação, no entanto, não haveria ninguém para tocá-lo. Não havia nenhum perigo vindo dos abandonados túneis do sul. O único ser vivo ali eram as baratas voadoras. Pelo norte, o túnel terminava ao ar livre, em uma ponte enferrujada e prestes a cair. Além da ponte, sim, havia seres humanos, mas ninguém atravessaria por pura curiosidade. Todos sabiam que ali não havia nada, exceto um deserto abrasado. E nos confins desse deserto, a estação secundária onde viveram 2 proscritos, abandonados à morte. Seu pai não teria querido que ela ficasse lá sozinha, e de fato, também não teria feito sentido que o fizesse. Por outro lado, Sasha sabia muito bem que não importava para onde fosse, que não importava a desesperança com que tentasse escapar de sua maldita masmorra, ela jamais conseguiria se libertar de verdade. Jamais. Papai, e me perdoe, por favor, disse ela entre soluços. Não tinha nenhuma maneira de conquistar seu perdão. Tirou o anel de prata dele e guardou-o em um dos bolsos do macacão. Depois pegou a gaiola do rato, que não havia se incomodado nem um pouco, e começou a andar, passo a passo, em direção ao norte. Só deixou para trás algumas manchas de sangue sobre o granito empoeirado. Ela já tinha descido para os trilhos e estava no túnel quando, na estação vazia, que naquele momento se assemelhava ao barco de um funeral viking, algo surpreendente aconteceu. Uma língua de fogo surgiu da entrada do outro túnel e parecia avançar em direção ao cadáver de seu pai. Mas não o alcançou, e se retraiu de má vontade para as profundas sombras, como se fosse respeitar seu direito ao descanso final. Eles voltaram. Eles voltaram. Ouviu-se no telefone. Stormy afastou o fone da orelha e olhou para ele com incredulidade. Quem voltou? Denis Mikhailovich levantou-se da cadeira com tanta energia que derramou o chá da xícara. Uma mancha escura apareceu sobre suas calças. Ele praguejou contra o chá e repetiu a pergunta. Quem voltou? Repetiu mecanicamente Stormy. O brigadeiro e Homero ouviu-se entre estalos. Armed morreu. Vladimir Ivanovich ajeitou as patilhas com um lenço e enxugou as têmporas na altura da faixa preta que segurava o tapa-olho. Sempre que um soldado morria, sua obrigação era informar aos familiares. Ele desligou o telefone, se aproximou da porta e gritou para o ordenança. Que esses 2 se apresentem agora mesmo. E que alguém me arrume a mesa. Ajustou sem motivo aparente as fotos que estavam penduradas na parede, parou diante do mapa da rede do metrô, murmurou algo para si mesmo e se virou para Denis Mikhailovich. O coronel estava com os braços cruzados sobre o peito e um sorriso de orelha a orelha. Volodia, você está se comportando como uma garota prestes a sair para encontrar o amante, disse Denis Mikhailovich em tom de zombaria. Ah, sim, claro, e você não está nervoso, né? Retrucou o chefe de estação, e apontou com um gesto de cabeça para suas calças molhadas. Mas o que você está dizendo? Eu estou pronto. As 2 forças de assalto estão quase prontas. Um dia mais e partiremos. Denis Mikhailovich acariciou a boina azul que estava sobre a mesa, se levantou e a colocou sobre a cabeça. Assim, ele ficaria com um ar mais oficial. Ouviram-se passos apressados na antessala, e o ordenança, com olhar duvidoso, lhes estendeu por entre a porta entreaberta uma garrafa de vidro escuro que continha uma bebida alcoólica. Stormy recusou Depois, finalmente, ouviram uma voz abafada que conheciam bem, a porta se abriu abruptamente, e uma figura de ombros largos apareceu no umbral. Atrás dela, o velho contador de histórias tentava fazer notar sua presença. Por algum motivo, Hunter o havia ordenado a acompanhá-lo. Saudações. Stormy se sentou em uma poltrona, levantou-se e se sentou novamente. E então, o que descobriram? Perguntou o coronel com voz afiada. O brigadeiro olhou-os com olhos severos, primeiro para um, depois para o outro, e finalmente se virou para o chefe de estação. Um bando de bandoleiros sem sede fixa se apoderou da Tulskaya. Matariam todo mundo. Denis Mikhailovich franziu a testa espessa. Também nossos homens. Parece que sim. Chegamos até a porta da estação. Uma vez lá, lutamos, e eles isolaram a estação. Com a porta hermética. Stormy encravou as unhas na beirada da mesa e se levantou. E o que podemos fazer agora? Tomar a Tulskaya de assalto, se exclamaram em uníssono o brigadeiro e o coronel. Não podemos lançar um assalto. Era Homero, que de repente havia levantado a voz de trás.
Ele tinha que esperar o momento certo. Se não estivesse errado no cálculo dos dias, a Dresina apareceria logo entre as névoas úmidas da escuridão. Cada minuto que passava ali, na descida onde o túnel se abria para o reino terrestre como uma veia aberta, lhe custaria um dia de sua vida. Mas agora não podia fazer nada, a não ser esperar. Na outra extremidade da ponte interminável havia uma porta hermética, selada, que só se abria de dentro. Uma vez por semana, no dia das transações comerciais. Naquele dia, Sasha não tinha nada a oferecer e, mesmo assim, ia comprar a coisa mais valiosa que adquiria em sua vida. Mas não se importava com o que os homens da Dresina exigiriam como preço por sua entrada no mundo dos vivos. A frieza da sepultura e a indiferença do cadáver de seu pai haviam se apoderado dela. Quantas vezes ela havia sonhado que chegaria a outra estação, onde compartilharia sua vida com outras pessoas, faria amigos, conheceria alguém especial. Ela costumava perguntar a seu pai sobre sua juventude, não só como uma forma de voltar àquela infância cheia de luz, mas também porque, em seu íntimo, se imaginava no lugar de sua mãe, e a imagem borrada de um homem jovem e atraente no lugar de seu pai, e assim formava sua própria e ingênua ideia do que seria o amor. Ela tinha uma preocupação: se algum dia realmente voltassem para as estações centrais, ela teria esquecido como lidar com outras pessoas? Sobre o que queriam falar com ela. Mas, nesses momentos, a poucas horas, talvez minutos, da chegada de sua balsa, ela não se importava com mais ninguém, nem homens nem mulheres. A própria ideia de uma existência digna de um ser humano parecia-lhe uma traição ao seu pai. Sem hesitar um segundo, ela teria concordado em passar o resto de seus dias naquela estação, desde que pudesse devolver-lhe a vida. Quando a ponta da vela que ainda ardia no vidro começou a se apagar, ela usou para acender outra. Seu pai havia voltado de uma de suas expedições com uma caixa cheia de velas de cera. Sasha sempre carregava algumas nos bolsos largos do macacão. A jovem gostava de pensar que os corpos dos seres humanos eram como velas, e que ela havia recebido dentro de si uma faísca da vida de seu pai depois que esta se extinguiu. Perguntou-se se as pessoas que viajavam na Dresina reconheceriam seu sinal na névoa. Até aquele momento, ela só saíra de vez em quando para dar uma olhada. Queria passar o mínimo de tempo possível no espaço aberto. Seu pai proibira-a, e o inchado pescoço dele tinha sido um aviso suficiente. Sasha sentia-se mal, como um toupeiro aprisionada, sempre que se aproximava da ladeira. Olhava inquieta ao seu redor e só em raras ocasiões se atrevia a chegar até os primeiros pilares da ponte para olhar o rio negro que corria sob seus pés. Mas naquele momento o tempo lhe sobrava. Curvada e trêmula sob o vento úmido e frio, deu alguns passos à frente. Entre os troncos nodosos das árvores, à meia luz, conseguia distinguir os edifícios em ruínas. Uma gigantesca criatura chapinhava nas águas betuminosas e pegajosas do rio. Ao longe, algum tipo de monstro se fazia ouvir com gemidos quase humanos. De repente, um grito prolongado e lamentoso se misturou aos outros sons. Sasha se levantou e segurou o vidro com a vela bem alto. Uma luz furtiva respondeu-lhe de cima da ponte. Uma Dresina velha e danificada se aproximava, abrindo caminho com dificuldade através da névoa que parecia de algodão. O fraco brilho de seu farol cortava a noite como uma cunha. Sasha recuou, e não era a Dresina habitual. Movia-se com dificuldade, como se cada giro das suas rodas custasse um enorme esforço aos homens que manipulavam as alavancas. Finalmente, parou a uns 10 passos de Sasha. Um homem grande e robusto, coberto com um traje isolante grosso, saltou da borda da Dresina e aterrissou pesadamente sobre os trilhos. Nos visores de sua máscara de gás, refletia-se a dança diabólica da chama que ainda ardia na vela de Sasha, e por isso a jovem não conseguiu ver seus olhos. O homem carregava uma Kalashnikov com coronha de madeira. "Quero sair daqui", se explicou Sasha, e levantou a cabeça com firmeza. "Ah, você quer sair daqui", repetiu seu grotesco interlocutor, com um uau que era ao mesmo tempo de surpresa e zombaria. "E o que me oferece em troca?" "Não tenho nada." A jovem olhou fixamente, naqueles olhos onde se refletia sua chama, apesar dos visores. "Todo mundo tem algo a oferecer. Especialmente as mulheres." O homem da Dresina grunhiu, mas depois pareceu duvidar. "Você vai deixar seu pai sozinho?" "Não tenho nada", repetiu Sasha, olhando para o chão. "Então, ele morreu?" disse a voz que falava sob a máscara, em um tom meio aliviado e meio decepcionado. "Melhor assim." Isso não teria agradado a ele. O cano do rifle se encaixou no fecho do macacão de Sasha e desceu lentamente. "Me deixe!" gritou ela com voz rouca, dando um salto para trás. O frasco com a vela caiu sobre os trilhos e se quebrou, e, em um instante, a escuridão devorou as chamas. "Daqui não tem como voltar." Ainda não entendeu. O grotesco personagem a olhava com indiferença através dos visores opacos e inexpressivos. "Seu corpo não será suficiente para pagar por essa viagem. Talvez seja suficiente para me compensar pelo que seu pai me deve." O rifle de assalto girou nas suas mãos.
A coronha virou para a frente. Sasha sentiu um forte golpe na têmpora. Sua própria consciência se compadeceu dela, e a jovem desmaiou. Desde que haviam passado pela Nakimoski Prospect, Hunter não havia perdido de vista Homero em nenhum momento. Por isso, o velho não conseguiu examinar o bloco de notas. De repente, o brigadeiro se mostrou respeitoso, sim, e até compassivo. Não só se esforçou para que o velho não ficasse para trás, mas fez um grande esforço de contenção para ajustar seu passo ao dele. De vez em quando parava e olhava para trás, aparentemente para garantir que ninguém o seguia. Mas a intensa luz de sua lanterna sempre ia parar no rosto de Homero. Em algum momento, o velho se sentiu como se estivesse sendo submetido a um interrogatório. Ele xingava, piscava, tentava não ficar atordoado, e tinha a sensação de que o olhar penetrante do brigadeiro percorresse seu corpo todo, como se o estivesse apalpando, à procura do objeto que Homero havia encontrado na Nakimoski. Mas isso era absurdo. Hunter não havia conseguido ver nada, pois naquele momento estava muito distante. Talvez ele tivesse notado que a atitude de Homero havia mudado e suspeitado de algo. De qualquer forma, cada vez que seus olhares se encontravam, o velho ficava suando. O pouco que tinha lido era suficiente para duvidar das intenções do brigadeiro. Era um diário. Várias de suas páginas estavam coladas por causa do sangue seco. Homero não as havia tocado. Suas mãos cansadas e entorpecidas só conseguiriam rasgá-las. As anotações das primeiras páginas eram confusas. O autor não havia conseguido escrever com ordem, e seus pensamentos galoparam com tanta fúria que mal podiam ser seguidos. Passamos pela Nagornaia sem sofrer baixas, ou revelava o bloco de notas, e depois dava um salto à frente, Snatulskaya reina o caos. Não podemos passar para o interior, a Hansa não deixa ninguém passar. Também não poderemos voltar. Homero passou mais páginas. Com o canto do olho, viu que o brigadeiro descia do curva e se aproximava. Antes de guardar o bloco na mochila, leu, e eles têm a situação sob controle. Selaram a estação e a colocaram sob a autoridade de um comandante. E logo em seguida, quem será o próximo a ir para o outro bairro? E depois, junto à pergunta retórica, havia até uma data cercada por um círculo. As páginas amareladas do bloco faziam parecer que os acontecimentos haviam ocorrido uma década antes, mas não havia dúvida de que as anotações tinham apenas alguns dias. O cérebro esclerotizado do velho encaixou as peças do quebra-cabeça com uma facilidade que ele mesmo acreditava já ter perdido. O enigmático viajante que o infeliz indigente da Nagatinskaya acreditava ter visto. A voz do sentinela que lhe parecerá familiar. A frase, e também não poderemos voltar. Mentalmente, ele iniciou a reconstrução do ocorrido. Será que os rabiscos escritos nas páginas coladas entre si permitiriam adivinhar o sentido daquela série de estranhos acontecimentos? Ele estava completamente certo, pelo menos, de que ninguém havia ocupado a Tulskaya. Lá, algo muito mais complexo e enigmático tinha ocorrido. E Hunter, que havia interrogado durante um quarto de hora os sentinelas na entrada da estação, sabia disso tão bem quanto Homero. Por isso, não poderia mostrar o bloco ao brigadeiro. E também por isso se atrevera a contradizê-lo abertamente no escritório de Stomin. Não podemos tomá-la por assalto, repetiu. Hunter virou a cabeça lentamente em direção a ele, como um navio de guerra alinhando seu canhão principal para disparar. Do outro lado da mesa, Stomin recuou a cadeira e rodeou sua mesa. O cansado coronel fez uma careta. Não podemos explodir a porta, continuou Homero, porque acima dela há águas subterrâneas e inundaríamos toda a linha. A Tulskaya sempre teve esse problema. Eles acordam todo dia com a esperança de que as águas não invadam a estação. Vocês mesmos sabem que já faz 10 anos que o túnel paralelo. O que você quer? Que chamemos a porta e esperemos que nos abram? Interrompeu Denis Mikhailovich. Seria possível dar um desvio até lá, observou Stomin. De pura surpresa, o coronel teve um ataque de tosse. Depois, enfurecido, iniciou uma diatribe contra o chefe da estação. O culpou de ter deixado seus melhores homens aleijados e de querer levá-los à cova. Mas então o brigadeiro interveio. Precisamos limpar a Tulskaya. Essa situação exige a aniquilação de todos os que estão lá. Nenhum dos seus sobreviveu. Todos morreram. Se querem evitar mais baixas, não tem alternativa. Sei muito bem do que estou falando. Tenho todas as informações necessárias. As últimas palavras eram dirigidas de forma inequívoca a Homero. O velho se sentiu como um cachorrinho insolente sendo agarrado pela nuca e sacudido para aprender a se comportar. Stomin ajustou o uniforme. Se o túnel estiver bloqueado por aí, só temos outra maneira de chegar a Tulskaya. Pelo outro lado, através da Hansa. Embora isso signifique que não poderemos ir com homens armados. Essa possibilidade está completamente excluída. Hunter negou com um gesto. Eu conseguirei. O coronel se sobressaltou.
Mas se quisermos dar a volta pela Hansa, teremos que passar por 2 estações da linha Kakovskaya, até a Kacherskaya, disse o chefe da estação, e depois se fechou em um silêncio expressivo. O brigadeiro cruzou os braços. E a radioatividade é muito alta nos túneis próximos a Kacherskaya, se explicou o coronel. Um fragmento de uma cabeça explosiva caiu não muito longe de lá. Não houve detonação, mas os níveis de radioatividade são perigosos. Metade dos que se irradiam naquela área morrem antes que um mês se passe. Isso acontece sempre. Silêncio. Homero aproveitou a pausa para fazer uma retirada estática, claro, do escritório de Stoneman. Por fim, Vladimir Ivanovich tomou a palavra. Sem dúvida, temia que o brigadeiro incontrolável tentasse de qualquer forma explodir a porta hermética da Tolskaya, e por isso acrescentou: temos trajes isolantes. 2 ao todo. Você pode levar um dos nossos melhores soldados. Nos esperaremos. Virou-se para Denis Mikhailovich. Quem poderia ir? O coronel suspirou. Vamos ver os rapazes. Vamos falar sobre isso, e depois Hunter escolherá seu companheiro. Não será necessário. Disse Hunter, negando com a cabeça. Quero que me acompanhe Homero.